entre os índios, graças a Deus. Bem, queridos. O pastor Valdir, fica de pé, pastor. Esse é o pastor Valdir. No final do culto, você vai poder falar com ele o que eu falei sobre as questões. E no final do culto, não precisa trazer agora não. Vai cantar agora já? Índio tem prioridade. Eles chegaram primeiro na terra. No final do culto, que aí ninguém vai sair do culto, a turma vai cantar e você reforça o... Podemos distribuir. Não, no final distribui, porque senão eu não vou conseguir pregar agora. Vai ficar todo mundo aqui. Tá bom, pastor? Obrigado, pastor Valdir. Pastor Valdir é um grande amigo. Esse homem tem feito um trabalho. Ele é o responsável por todo o projeto indígena da Junta de Missões Nacionais. É o pastor Valdir. É meu colega lá do mestrado. A gente ri muito junto, né, pastor? Beleza. Gente, nós estamos na campanha missionária e também estamos na campanha de oração. A campanha de oração, para quem não está dentro da campanha ainda, é fácil. Aqui tem um encartezinho, isso aqui é destacável, ó. Tá certo? Você tira isso aqui, nós estamos começando hoje a terceira semana. Você vem aqui, ó, terceira semana, página hoje, 73 a 75. Você vai ler o livro. Qual é o livro? Cadê o livro? Tem um livrinho aí na mão de alguém? Não, né? Ah, tá com o livrinho aqui. Presta aqui, por favor, querido. Esse livro aqui, ó. Agora eu fiquei sabendo que não tem livro mais aí hoje, né? Acabou mesmo? Bem, nós já tínhamos vendido 2.300. Pastor Rainerson. Tá aí o Rainerson? Foram 600 que vieram por último agora? Bem, eu acho que foram 600, ou seja, 2.900 livros foram vendidos. Então, gente, é muito livro, né? Eu acho que tem alguém vendendo na feira, né? Tem alguém, uma banquinha, vou chegar na feira, então uma banquinha lá, promoção, R$10, né? Bem, R$5, mas se você veio sem dinheiro, pô, não trouxe dinheiro hoje, vim direto, você passa lá e pega o livro. Só que hoje você não vai pegar, porque não tem, mas amanhã está chegando um livro novo de novo aí, tá? Pegue o livro, começa a ler aqui, ó, página 73, 75. Depois você lê a página 1 em diante. Comece a fazer a campanha a partir de hoje. Nós estamos na terceira semana, está na metade ainda. Faça 2 semanas de campanha com a gente. Depois você começa no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Não perca a sua bênção. Deus está mandando mover sobre a igreja. Não fique de fora. Não desperdice a chance. Tá certo? Esse livro é demais, né, gente? Esse livro é demais. Obrigado. Obrigado, querido. Olha, eu fico assim, lendo esse livro. Cada frase que eu leio, eu falo, poxa, isso aqui, olha, serve para mim. Aí eu falo, agora eu vou ler uma frase que vai servir para o pastor Leandro. Aí eu vou ler, pô, é para mim também. Aí eu vou falar, agora eu vou ler uma ferrada que dura para o Rainerson. Aí é para mim também. Eu falo, agora vai vir uma pesada para a pastora Nádia. Vem para mim também. Eu não estou desperdiçando uma frase desse livro. Esse livro, ele é muito simples, muito direto. Se você não está aproveitando a leitura desse livro, meu irmão, tem uma coisa errada aí, hein? Cada frase forte, forte. Então, Deus quer falar com você. Se você ler esse livro, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Eu estou repensando um monte de coisa na minha vida, na minha comunhão com Deus, na minha intimidade. Deus tem me abençoado muito com a leitura desse livro e eu quero que isso aconteça com você. Amém? Hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: o caminho da santidade. Na verdade, o caminho da santificação. E eu quero perguntar uma coisa bem simples aqui. Como é que a gente tem tempo com Deus? Tem um modelo? Tem uma regra? Não, não tem um modelo, não tem uma regra. Quem tem conduzido o nosso momento com Deus, nosso momento de intimidade com Deus, nosso momento de oração, é o Espírito Santo. Não tem, tem que ser assim, depois isso, depois falar isso, depois falar aquilo, não. Mas não é pecado a gente ter diretrizes para esse momento com Deus. A Bíblia nos mostra algumas coisas
que ficam mais claras para a gente quando a gente começa a praticar e falar: olha, é por isso que a Bíblia diz isso. Ah, é por isso que a Bíblia exige assim. Então algumas coisas já foram demonstradas como muito úteis, muito práticas, para você ter um momento de oração, de fervor, uma oração de essência, uma oração de significado, uma oração em que você sinta Deus agindo sobre a sua vida, uma oração em que você sinta Deus fluindo na sua vida. E a primeira coisa que é muito importante é que você consiga adentrar a presença de Deus. Como é que entra na presença de Deus? Como é que a gente chega? Eu quero falar com Deus. Como é que a gente dá o primeiro passo? Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas dele. Como? Com gratidão e com louvor. Você só adentra as portas do Senhor, os atos do Senhor, com uma atitude de gratidão, com uma atitude de louvor. O louvor prepara o ambiente para que você comece a tratar de assuntos importantes da sua vida com Deus, e sinta que Deus está ali tratando isso com você. Pastor, como é que funciona esse negócio? A pergunta é: como ter um tempo de louvor significativo então, para que eu possa então ter uma vida melhorada, uma vida impulsionada, uma vida cheia do poder de Jesus na oração? Como que isso acontece? A primeira questão é que deve levar tempo. Você não consegue ter louvor dizendo assim: Senhor, Tu és maravilhoso, conselheiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, engenheiro dos engenheiros, cozinheiro dos cozinheiros. Aí você começa a enrolar, porque você está falando a sua decorada, não está sentindo, daqui a pouco você está falando até o que você não sabe. Não dá para ter um louvor real sem tempo. Não tem jeito, filho. Eu chego lá e eu falo: Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Josué, Deus de quem mais, meu pai? Aí começa a enrolar, porque eu esqueci a essência, a ordem. Querido, não pode ser assim. Tem muita gente que começa a adorar a Deus e fala: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Tu és tremendo, Tu és bondoso. Agora, Senhor, eu queria falar um negócio contigo. O Senhor, eu queria muito que o Senhor abençoasse isso, queria muito que o Senhor multiplicasse aquilo. Ou seja, no fundo, você falou umas coisas bonitinhas para Deus, para tentar dar uma engambelada. Entendeu? Sabe, vou passar Deus para trás, vou falar que Ele é bonito, para Ele ficar meio assim, cheio, né? Deus vai ficar cheio com você falando isso. Aí pronto, aí eu peço e Ele me atende. Querido, olha só, Deus não é passado para trás. Deus sabe quando você teve louvor e gratidão real. Muita gente não tem uma oração respondida até hoje, porque não sabe louvar. Não sabe falar para Deus em essência. Meu querido, você tem que falar para Deus o que você está respirando dele na sua vida. Hoje estava voltando na região dos lagos. Aí para variar estava todo mundo dormindo no carro, só eu acordado. Meus amados irmãos, que dia lindo fez hoje. Meu Deus do céu. Que sol. Cara, você viu hoje o sol? Gente, já passando, aqueles laguinhos assim, córregos. O sol batia naquele negócio, fazia um negócio prata assim. Os animais, o sol batia assim, no pelo dos cavalos, brilhava. Falei: caramba, coisa linda, coisa linda. Gente, tremendo demais.
Você viu isso? Você já tem motivo para agradecer a Deus. Você viu isso? Você viu um dia lindo, muitos não podem ver. Você tem motivo de sobra para louvar a Deus. Meu Deus! Ia passando aquelas montanhas assim, cada montanha, meu pai, cada pedra, aquele negócio, aqueles pássaros voando. Falei, meu, muito lindo. É deslumbrante a glória de Deus, o poder de Deus. Você viu isso? Deus não falou nada contigo hoje? Nada. Passou despercebido. O show que ele deu hoje. Passou despercebido o balé das garças, o balé dos pássaros, o ecossistema dizendo, Deus, tu és tremendo. E os servos dele não repararam. Querido, a primeira questão é: não tente engambelar Deus. Não vem com esse negócio de louvor, Deus, tu és isso, 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 isso. Mas vamos ao que interessa, me dá isso, isso e isso. Que não resolve. Segunda questão. É importante. A segunda questão é que deve-se gastar tempo agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Você não vai conseguir louvar a Deus falando de frases prontas ou de frases da vida dos outros. Você precisa ter a sua atitude de reconhecimento do que Deus tem feito na sua própria vida. Você tem que perceber dentro da sua história o que Deus está realizando, senão você não consegue louvar. Meus amados irmãos, Salmo 103, verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de o quê? Nenhum. Eu te pergunto, você lembra de tudo que fizeram de bom para você essa semana? Você não lembra? Para você lembrar de tudo que Deus tem feito na sua vida, só tem um jeito, irmão. Tem que ser todo dia e de preferência mais de uma vez por dia. Não tem jeito. Você não vai lembrar de tudo. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No mínimo diariamente você tem que bater um ponto com Deus e falar: Deus, hoje o Senhor me abençoou nisso. Hoje o Senhor manifestou graça nisso. O Senhor falou isso. Senhor, hoje não tinha muita coisa não, mas tinha lá arroz, tinha feijão, tinha um pedaço de bife que sobrou de ontem, mas olha, esquentou direitinho o fogão. Ai, que bom, ficou quentinho. Não foi fresquinho não, mas é de ontem, mas estava quentinho. Senhor, obrigado que estava quentinho, tá? Eu não gosto de comida fria não. E Senhor, e a água estava boa, muito obrigado pela água. E não engorda. Meu querido, o que Deus tem feito na sua vida, você só consegue adorar quando você fala do que Deus é, pela experiência que você tem com Ele. Tu és misericordioso, Senhor, porque hoje eu saí da região dos lagos com a minha família, e nós viemos em saúde de lá até aqui. O Senhor nos guardou na estrada, o Senhor nos protegeu. Nós chegamos em casa, estava tudo limpinho, tudo arrumadinho. E chegamos lá, ainda tinha uma cachorrinha feliz, abanando o rabinho. Feliz da vida, até a cachorrinha se alegrou com a nossa chegada. Obrigado, Senhor, obrigado, porque chegamos em casa em alegria. Meus irmãos, nós temos muito motivo para agradecer a Deus. Pastor, tenho que agradecer pelo passado? Sim. Pastor, tenho que agradecer pelo presente? Sim. Mas o presente está difícil. Quando o presente está difícil, mesmo na dificuldade, há coisas para agradecer. E mesmo quando a coisa é muito ruim na sua vida, agradeça pelas promessas futuras.
O momento é difícil, mas eu tenho uma promessa futura, porque o seu Deus, Ele não falha. E o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele não quer para a minha vida uma vida de desgraça. Ele não quer para a minha vida uma vida de miséria. Ele não quer para a minha vida uma vida de tristeza. Ele não quer para a minha vida uma vida de ficar trancado num quarto, sem querer ver ninguém. Ele não quer para a minha vida uma vida de humilhação, porque eu não consigo pagar minhas contas básicas do dia. Ele não quer isso para mim. Se o momento é difícil, o meu Deus continua sendo o meu Deus. Ele não abre mão de mim. Ele vai me ajudar. Agradeça pelas promessas que a palavra te dá. Meus amados irmãos, a terceira questão muito importante é que deve-se gastar tempo louvando a Deus pelo que Ele é, ou seja, suas características, como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus todo-poderoso. Fale do que Ele faz na sua vida e fale daquilo que a Bíblia diz que Ele é. Senhor, eu estou enfermo, eu não posso agradecer pela cura ainda, mas a Tua palavra diz que Tu és o Deus da cura, o Jeová Rafá. Eu quero te agradecer porque Tu és Deus de cura, mesmo eu estando doente. Eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus de provisão, mesmo eu estou passando uma dificuldade financeira. Eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus todo-poderoso, mesmo eu estando no momento que eu fui humilhado. Meu amado irmão, quando você ativa esse negócio, as portas dos atos do Senhor se abrem. O anjo Gabriel fala: deixa ele passar. Aí você vai: Senhor, cheguei. O Senhor fala: senta aqui do meu lado. Como é que está a tua vida? Aí começa o segundo momento fundamental na sua vida. Você adentra os atos do Senhor, e aí vem um momento fundamental. Que momento é esse, pastor? É o momento da purificação. É o momento da santificação. É o momento da confissão de pecados e do perdão de cada pecado, para que sejamos esvaziados de nossos pecados e possamos então ser cheios do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a confissão é algo fundamental. Ninguém será santo se primeiramente não entender onde está o seu pecado. Ninguém será santo se primeiramente não entender as consequências do pecado, o afastamento que isso provoca de Deus. Pastor, eu oro há tanto tempo para Deus me dar isso, aquilo outro. Deus não me ouve. Deus te ouve. Você que não ouve Deus ainda, Ele quer que você seja puro, santo, reto. Querido, se Deus der a bênção e você todo sujo, lambrecado, quando o produto de Deus, quando a comida de Deus vier, você bota a mão suja, vai contaminar tudo. Daqui a pouco tem fungo, tem um monte de bactéria, aquelas coisas meio esverdeadas, nojenta. Daqui a pouco tem aquelas lombrigazinhas brancas para lá e para cá no meio da sua vida. Deus não pode usar um vaso sujo para botar coisa limpa, abençoada, reinante dele. Não brinque com isso. Chegou nos atos do Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pastor, eu não vou ficar perguntando para Deus o que eu tenho de errado, não. Estou com a minha vida muito boa. Para você que acha que a sua vida está muito boa, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Olha o desafio do salmista. Você acha que você está abafando? Você acha que você está muito bem? Você acha que você está crescendo espiritualmente? Você está bonito na fita? Quem o conhecerá? Quem conhecerá o seu coração? É o que a Bíblia diz, irmão. Nós temos que parar de achar que nós estamos abafando. Nós temos que todos os dias
falarmos com Deus: Deus, revela onde está a minha iniquidade, revela onde está a minha falha, revela o comportamento que tive que não deveria ter tido. É muito importante o que eu vou dizer agora, preste atenção. A profundidade e o poder de sua vida de oração nunca poderão ser maiores do que a profundidade da sua confissão e purificação diárias. Se você não tem confissão e purificação diária, desista de ter uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Desista. Querido, você vai se enganar. Quando Deus te der um milagre, te der um dom, te der uma profecia, te der uma vitória, você vai perder o coração. Muitos perderam no caminho. Deus deu os dons, Deus deu capacidades, potencialidades, talentos, mas eles não viram que uma área do coração estava mal. Aquilo que era para ser vitória, virou derrota. Aquilo que era para ser conquista, virou perda. Queridos irmãos, os grandes avivamentos da história foram marcados por purificação do povo, com confissão profunda. Já começa na Bíblia. Lembra quando Esdras e Neemias começaram a ler a Bíblia para o povo? 6 horas lendo a Bíblia para eles, 6 horas lendo os rolos da palavra. Meu irmão, depois de 6 horas o povo caiu no chão, em prantos, quebrantado, confessando pecados. Ninguém conseguia levantar tamanha glória de Deus. Mas quando levantaram transformados. Porque cair e levantar do mesmo jeito, de nada adianta. Caíram diante da glória de Deus, confessaram o pecado. Quando levantaram para viver um novo tempo com Deus, um mover de Deus. Teve um avivamento numa província chinesa de Shantung. E os missionários trabalhavam, ninguém se convertia. Ninguém aceitava Cristo como Senhor da vida. Os missionários ficaram em crise. A gente trabalha pra caramba, a gente ora, a gente lê Bíblia e não acontece nada. Um dia eles estavam reclamando com Deus, falaram: Deus, fala qual é o problema. Aí Deus falou: vocês têm pecado não confessado. Eles tomaram um susto. Nós somos missionários, tem pecado não confessado. Começaram a orar: Senhor, então revela qual é o pecado. Deus começou a falar um monte de coisa. Pessoas que eles não perdoaram, vaidades que tiveram, ofensas que fizeram a pessoas. Rapaz, mas Deus foi revelando, foram pedindo perdão daquilo, confessando os pecados, limpando completamente o coração. O que aconteceu? Veio um avivamento, a província foi tomada pela glória de Deus, se converteu um monte de gente. Tem muita coisa na sua vida que você está querendo, está mole, está fácil, só falta você confessar o pecado. A hora que você confessar o pecado, você limpar o caminho, o resto vem. Agora, com o pecado, se vier, você piora. Queridos irmãos, a triste verdade é que muitos de nós, crentes em Jesus, nos acostumamos tanto a viver sem a plenitude de Deus, que na verdade nos esquecemos como é ser biblicamente cheio do Espírito Santo. Muitos de nós não sabemos mais o que é isso. Muitos de nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa assim, surreal, subjetiva demais, que talvez nesse tempo presente ninguém nem atinja. Nos acostumamos com isso. Talvez a maior mentira do diabo é essa, que a plenitude do Espírito é uma coisa inatingível, é uma coisa assim, surreal. A plenitude do Espírito Santo é uma coisa super real, super atual, super presente, e é uma coisa que cada um de nós pode viver. Não é uma coisa de um lacre intransponível. Não é uma coisa de portas de ferro blindadas que você não consegue destruí-las. Como abri-las? Não dá. Mas tudo começa com a confissão de pecados. Pastor,
Eu quero confessar os meus pecados. Que pecado você acha que eu devo confessar? Existem 7 categorias de pecados. O Dr. Frisell, ele fala de 7 categorias. E cada um de nós deve pensar, o que isto tem a ver comigo? Qual é a primeira categoria? A primeira categoria são os pecados de pensamento. De acordo com as Escrituras, o pecado começa no coração e na mente. Mateus capítulo 15, versículo 19 diz isso. O pecado não começa ali, não começa aqui, não começa no olhar, começa no coração. O pecado só surge porque há uma atmosfera no coração, há uma oportunidade no coração para que esse pecado se realize, se concretize. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Em outras palavras, o que você pensa é uma grande parte do que você é. Eu posso falar assim, toma aí querido, meu querido, toma aí o presente. Mas se no meu coração eu estou falando, estou dando aqui só para o pessoal ver que eu estou dando, para o pessoal achar que eu sou bonzinho com ele, mas eu quero mais que ele se dane, querida, não tem jeito. O meu pensamento é o que está lá no registro de ocorrência, no BO do céu, né? É o que está diante de Deus, é o que está no coração, não é o exterior, não é a aparência. Como é que está o teu pensamento, meu irmão? Você só será cheio de Deus à medida que se esvaziar de si mesmo, para ter o pensamento, o foco, a inclinação do Espírito Santo na sua vida. A partir do momento que Deus começa a ser tão importante para você, que você começa a pensar como Ele, agir como Ele, querer o que Ele quer para você. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Segura essa, meu irmão. O Velho Testamento era mais radical. O quê? O velho era mole. O velho ia lá, meu irmão, está aqui meu animalzinho, o mais bonitão, cheirosão. Olha que pelinho branquinho, toma aqui, sacerdote. Mata o animal aí, faz a expiação aí, derrama o sangue aí pelos meus pecados aí. Eu estou aqui, eu estou arrependido. Agora, amigo, não tem sacrifício de sacerdote não. Agora é contigo o negócio. Não precisava adulterar para ser pecado. Agora você pensou em adultério, você está pecando. Adulterou. É claro que as consequências são diferentes quando é no coração e quando é uma prática. É claro que as consequências são diferentes. Mas, para Deus, o pecado já aconteceu na sua vida. Agora, como vencer isso sem ter uma mente limpa, sem ter um pensamento aprovado por Deus? E quantas vezes eu estou vendo coisa, a minha mente está tão empolgada com o pecado, que eu vejo a oportunidade de pecado em tudo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, querido, nós vivemos numa sociedade em que sexo parece ser a coisa mais importante do mundo, e não é. Nós vivemos numa sociedade que você vê as meninas se vestindo com umas roupas que os pais compram, porque criança não tem dinheiro para comprar. Que antigamente, quem usava essas roupas eram prostitutas. Não é verdade? Mas agora o pai coloca aquela roupa que era de prostituta e fala, vai para a festa, filhinha. A filhinha de 14 anos, 15 anos vai para a festa, com aquela roupinha. Ô gente, deixa eu te falar, roupa sensual. Eu estava no hotel, aí fizeram lá um showzinho fraco. Pensa um negócio fraco. Eu vou falar, rapaz, esses hotéis perdem a chance de ficar calado.
Aí no final, quando eles viram que foi muito ruim, eles chamaram todo mundo para frente, lá do entretenimento, para cantar uma musiquinha. Cantaram uma música que fizeram um gesto cheio de criança. Criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, um monte de criança. Aí eles fazem uma coreografia. Eu doido para ver o cara, o dono do entretenimento lá. Procurei o cara hoje, rapaz, o diabo escondeu ele. Eu doido para encontrar ele. Falar, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria falar com ele. Falar, cara, deixa eu te falar uma coisa. Vocês são super agradáveis, pessoas boas. Mas, cara, deixa eu te falar. Vocês não têm muito bom senso. Porque aquele gesto que vocês fizeram, na frente das crianças, sinceridade, cara. Tem tanta música fazer coreografia. Tem tanta música, gestinho para cá, gestinho para lá, abaixa, pula, beleza, eu faria até junto. Agora, cara, você fazer aquele tipo de encenação libidinosa para as crianças, quer dizer, irmãos, nós vivemos numa sociedade em que essas coisas, só que a criançada já sabe a música. Já passa a mão no corpinho, já faz sinalzinho, já papapá. Por quê? Porque nós vivemos um tempo em que os pensamentos são libidinosos. Vivemos um tempo mau. Se sexo fosse tão importante assim, quando uma mulher muito linda encontrasse um cara tão lindo, não tinha como dar errado. Eu te pergunto, povo de televisão, talvez tenha alguns aqui, talvez tenha algum ator, alguma atriz aí. Não estou falando de você não. É bom falar. Que eu não sei se tem alguém aí, né? De repente, mandou para mim, não mandei não. Dá uma olhada aí nesse povo bonito, né? A linda com lindo. Pô, troca toda hora, irmão. Aí tem um pessoalzinho, meio feinho, meio esquisitinho. Não é lá essas coisas, não. Mas aquele cabelinho do cara, assim, meio esquisito e tal. E ela passa a mão, faz carinho, faz cafuné. Às vezes não tem cabelo. Ela passa a mão naquela careca assim, faz aquele carinho, sente carinho ele sente amor da mulher. Aí ele vai abraçar aquela mulher e tal. Aí aquela mulher não é tão fininha. Não é tão fininha. Aí ele fala para ela assim: Você engordou um pouco, mas deixa eu te falar uma coisa. Um dos motivos é que você ficou mais velho. O outro motivo é que você gerou no teu ventre nossos 3 filhos. E eu nunca vou esquecer disso. Eu vou te honrar como minha mulher o resto da minha vida. Isso é que é ser homem. É isso que é ser homem. Entendeu? É isso. E outra coisa, tá mais fortinha? Chega aqui que eu quero dar uma aproximada nesse material. Porque o amor dele, o sentimento dele é tão bonito, que não é o pé de galinha dela, ou o pé de marreco dele, que vai fazer com que esse amor acabe. O amor é muito mais forte do que a condição física do momento. Não estou dizendo que a mulher tem que relaxar não, hein? Estou dizendo isso aqui não, hein? O pastor falou, viu? Agora eu vou comer tudo. Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Todo mundo tem que se cuidar. O marido e a mulher tem que se cuidar. Se cuidar o melhor que puder. Ninguém está falando aqui para você descuidar do seu corpo e da sua saúde, não. Eu estou falando é de um amor que ajuda o outro a se cuidar. De um amor que empolga o outro a se cuidar. Não um amor que faz o outro destruir os seus alicerces para poder construir uma base sentimental, uma base emocional que lhe permita se cuidar. Amém? Queridos irmãos, reflita agora nos tipos de pensamento que você tem. Quais são os seus pensamentos? Você pensa em muita coisa imoral? Quais são os seus pensamentos? Você quando faz uma coisa, você faz para ter glória,
para te aplaudirem, ou você faz porque é espontâneo? Qual é o teu pensamento? Porque tem gente que aqui está tudo sujo, vê, não faz nada, apareceu alguém ali, opa, não gosto de ver sujeira. Tem que ter aplauso, tem que ter arquibancada. Qual é o seu pensamento? É bondade ou é exibicionismo? Meus amados irmãos, segunda categoria, pecados de atitude. Deus não vê apenas as ações exteriores, Ele vê o que está por trás delas. Ele está preocupado com a atitude de nossos corações. 1 Pedro 5, versículo 5, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há atitudes que a gente tem que são provocadas por uma coisa muito pior do que aquela atitude, que é a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa mania de achar que a gente é melhor que os outros. O orgulho é um pecado tão refinado que muitas vezes passa despercebido. E alguns acham que chegaram no ponto. Quem acha que chegou no ponto, provavelmente a soberba já tomou por completo seu coração. Pastor, eu sou muito espiritual, Deus me usa muito. Quando eu ouço uma frase dessa, eu fico com medo. Falo, meu Deus, o que vem aí dessa pessoa? Só a graça de Deus para nos usar. Salmo 51, versículo 17 diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Meus amados irmãos, nós não somos nada. Nós somos limitados demais. Nós somos seduzidos por coisas ruins facilmente. Nós ficamos com raiva das pessoas com muita facilidade. Quer uma prova disso? Numa fila de mercado que alguém passa à sua frente. Tenta pensar na raiva que você sente. Quando você está para estacionar numa vaga, está esperando ali no shopping, vem um espertinho e vem assim, Isso é só para exemplificar a maldade que impera nos nossos corações. Queridos irmãos, Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Querido, você tem tido uma atitude de fé? Se você não tem agido pela fé, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a sua atitude? A sua atitude é de revolta, é de rebelião, é de murmuração, é de xingamento, é de desistência, é de não dá mais, é de jogar toalha, é de fé diante da sua vida. Sem fé, você não agrada a Deus. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Numa escala de 1 a 10, qual é a sua atitude para com a sua igreja? Se depender de você, fecha amanhã, fecha daqui a um mês, fecha daqui a um ano. Se depender de você, param as células, multiplicam, ganhamos mais vida para Jesus, ou para geral? Essa semana agora foram 2.800 pessoas em células aproximadamente, 2.700 e pouco. Quase 2.800 pessoas estiveram em células, em relacionamentos, essa semana nessa igreja. Se depender de você, continua ou para? Se depender de você, a gente paga as contas ou a gente fica inadimplente aí, oficial de justiça ali na porta?
Se depender de você, a gente ganha o Brasil para Jesus? A gente apoia os missionários indígenas? Ou a gente para com o nosso apoio à obra missionária, que hoje envolve várias partes do Brasil e do mundo? Para ou continua? Se todo crente nessa igreja fosse como você, qual o nível espiritual que essa igreja teria? Você tem que responder essa pergunta. Vocês já brincaram de uma coisa chamada... Como é que é o nome daquele negócio? Carniça? Quem brincou de carniça quando era pequeno aqui? Vocês moravam mal, igual a mim. Carniça, tinha um negócio que o cara montava nas costas do outro aqui, ó, e o outro tinha que ficar carregando ele nas costas. Eu não lembro certinho quando é que isso acontecia, mas tinha um negócio lá que era carregar o pessoal nas costas. Irmão, para muita gente na igreja, a palavra que representa a vida que ele tem na igreja é carniça. Ele vive nas costas dos outros. Se depender dele carregar alguém, a pessoa vai ficar aí, vai ser pega por uma fera, vai ser pega pelo desespero. Ele não carrega ninguém, ele só é carregado. Deixa eu te falar uma coisa: se você queria uma igreja para falar para você que você é bonito, você é bonito. Se você queria uma igreja para falar para você que você é maravilhoso, você é maravilhoso. Mas se você queria uma igreja só para falar para você aquilo que Deus acha de você, você está redondamente enganado, porque eu tenho que falar para você também o que Deus espera de você. E Deus não espera de você um comportamento de ser apenas arroz, só acompanha. Você é o prato principal, meu irmão. Você é a pessoa que Deus quer usar para revolucionar essa terra. Você tome posição em nome de Jesus. Deus quer te usar para coisas grandiosas. Assuma o seu papel. Pastor, eu tenho 20 anos de vida cristã. Você vai querer que eu reformule minha vida de viver agora? Isso mesmo, entendeu? Graças a Deus. Você entendeu? 20 anos, agora é o novo tempo, agora é hora de ter filhos espirituais, é hora de cuidar das coisas, usar seus dons e talentos, crer que Deus quer te ativar no reino dele, ter uma oração de fervor, uma oração de poder. Nós estamos com a menininha, 4 anos ou 6 anos? 4 anos, com câncer, pegou o rim e o pulmãozinho dela. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entregar? Nós vamos pedir para Deus consolar os pais? O que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos brigar com Deus. Senhor, Tu tens poder, Senhor. Nós queremos o Teu poder, Senhor. 4 aninhos, Senhor. Salva aquela vida, Senhor. Agora é hora da igreja se unir e falar para Deus: Deus, nós confiamos no Teu poder. Tu és soberano, tudo bem. Mas se o Senhor quiser ouvir a voz de um povo aqui, o nosso pedido é um só. É para ela ser curada em nome de Jesus. 4 anos. Meu filho foi curado. Ele só poderia ter vida até os 10 anos. Ele está com 15. Insuficiência renal crônica, rins, bexiga e ureter. E Deus curou. Glória a Deus. Amém. Não sei se ouviram aí, ele falou do filho dele, desenganado, não tinha como viver, e Deus curou. O nosso Deus tem feito tantas coisas aqui, irmãos. Pecado de atitude, você tem que ter atitude. Ah, pastor, tem coisa que eu não abro mão. Deixa eu te falar uma coisa. Provoca mal-estar nos outros? Provoca, abre mão. Gera falta de testemunho? Gera. Abre mão. Ah, mas eu gosto, pastor. Você gosta? É. Mas gera mau testemunho? Gera. Então, abre mão. A Bíblia diz que se o teu irmão se escandalizar de uma coisa que você faz, você tem que abrir mão. Abre mão, meu irmão. Abre mão de bebida. Abre mão, irmão. Abre mão de cigarro. Abre mão. Abre mão de fazer festa igual o ímpio.
Abre mão, irmão, de fazer festa igual o ímpio. Cheio de bebida, todo mundo dançando lá, aí bota macho man. Entendeu? Movimento gay, lá, todo mundo dançando as músicas do movimento gay. Para com isso, irmão, nós somos crentes de Jesus, irmão. Bota lá um monte de música evangélica lá, bota nego para dançar para Jesus lá. Eu mergulhei. Irmão. Vai lá, meu irmão. Bota lá, bota a música de Deus. Bota todo mundo na festa para dançar. Os macumbeiros, os católicos, os evangélicos, os ateus, todo mundo junto, mas cantando, dançando músicas para Deus. Então só a tua festa numa adoração, irmão. Agora não, vai para lá. Aí tal, daqui a pouco começam as musiquinhas e tal, que eu não vou nem dar ibope para nenhuma aqui agora não. Porque você vai conhecer, com certeza, se eu falar alguma aqui. Fica no imaginário da gente essas porcarias. Uma vez eu fui passar o carnaval, meu irmão ofereceu para a gente, eu era de Patinga, e minha irmã me ofereceu para passar o carnaval no apartamento dela, na Praia do Morro. Falei, pô, que beleza, apartamentão, de frente para a praia. Falei, mas vou descansar. Que bênção, Deus é fiel. Bianca, que presente, Bianca, nós somos apertados. Mas nós vamos para a Praia do Morro, de frente para a praia, no apartamentão que a irmã ofereceu para a gente. Irmão, tinha não sei se é filho, no mínimo era sobrinho do cão. Parava um carro, levantava a porta de trás do carro assim, ó, a mala de trás do carro, tinha uma boca assim, ó, uma caixa, meu irmão. Como é que é o nome daquilo? Aquele negócio redondo, de som, alto-falante. Um alto-falante, meu irmão. Pensa numa nave espacial. Meu irmão, ligava aquele negócio ali, era porcaria de bonde de Tigrão. Meu irmão, chega uma hora, você vai ouvindo aquilo o dia inteiro. Chega uma hora, já está assim, bonde de Tigrão. Irmão, se você não tiver vida com Deus, aí, ouve essa que essa é boa. Se você não tiver intimidade de vida com Deus, o ruim entra por osmose. Tu tá parado, ele tá entrando. O ruim entra. O bom, tu tem que buscar. Mas o ruim, tu tá parado assim, ó. Ele tá chegando, ele vai entrando. Eu tô chegando, hein? Terceira categoria de pecado para confessar. Pecado de palavra. Deus dá maior valor à palavra. Palavra é um negócio muito sério. Deus criou o mundo com palavra, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Palavra é tudo. A Bíblia, quando descreve a vinda de Jesus, diz o quê? E o verbo, e a palavra se fez carne. Jesus se chama da palavra. Se tem um negócio que o cristão não pode fazer errado, é não ter palavra. Meus amados, dá uma olhada no que a Bíblia diz em Mateus 12:36. Câmeras em mim agora. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. De toda palavra. Agora, meu irmão, se eu botasse um gravador escondido aí na sua roupa, aí no seu bolso aí, para ouvir o que você fala num dia inteiro, e o texto diz que de toda palavra ociosa, toda palavra que não abençoa, que não edifica, que você falou, você vai dar conta. Meu irmão, quanto que tu tem que pagar por dia? Quantas palavras que você disse para alguém, e você está na igreja, mas ele foi embora. A gente tira pessoas da igreja com uma frase. A gente desencanta as pessoas com Deus com uma conversa. E a Bíblia diz que nós vamos dar contas disso a Deus. Se você lembrou de alguém, vai atrás. Corre atrás do teu prejuízo, porque você vai dar conta a Deus.
É a Bíblia, irmão. É a Bíblia. Ah, pastor, mas aqui não tem uma interpretação. Irmão, não tem interpretação. É isso, irmão. A primeira forma de interpretação da Bíblia, a primeira forma hermenêutica, é a literal. Você só vai para outros caminhos de interpretação bíblica quando você não tem uma saída literal. A coisa ficou ruim. Por exemplo, Deus é a porta. Então Deus não é uma porta. Então está dizendo que Ele é algo para entrar em alguma coisa. Aí é metafórico o negócio. Aqui é literal, irmão. De cada palavra ociosa. Querido, quantos aqui têm sido murmuradores? Na sua casa é tudo perfeito? Não é, na igreja vai ser. Na célula vai ser tudo perfeito. Murmuração, irmão. Puxa vida, como que a gente reclama das coisas, das pessoas? Como que a gente aniquila uma pessoa? A pessoa fez um negócio, a gente não gostou. Pronto. Não tem segunda chance. A gente já vira para um outro e fala assim, a fulana, é isso, isso e isso. O fulano, é isso, isso e isso. A gente já espalha para todo mundo. A gente quer queimar geral o filme da pessoa. Pecado de palavra, gente. Pecado de palavra. Olha o que diz 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Efésios 4:31. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Irmão, tem tido muita divisão até em igreja, por causa de palavra mal colocada. Nós somos um povo cheio de defeitos, irmãos, mas nós temos que nos amar e nos unir. Ninguém que saiu dessa igreja porque tenha feito alguma coisa está impedido de voltar. Aqui tem que ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade do acolhimento. Nós não desistimos de ninguém nesse lugar, porque nós não somos perfeitos. Em quarto lugar, quarto tipo de pecado, pecado nos relacionamentos. Talvez aqui esteja a maior concentração de pecado nosso. Nós não sabemos nos relacionar, nem com a família. A Bíblia diz para o homem assim, Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí vem a mulher e fala assim, a Bíblia é machista, porque diz para a mulher assim, obedecei a vossos maridos. A mesma Bíblia que diz isso, diz para o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Eu te pergunto, o que é mais difícil? Amar você, um ser errado como você, como Cristo amou a igreja, Ele morreu pela igreja. Ou você ser obediente a um cara que não é lá essas coisas? O que é mais difícil? Cristo deu a vida pela igreja, e a igreja praticou atos que envergonharam Jesus. A igreja tinha gente imperfeita, Ele morreu pela igreja. Querido, o movimento feminista foi a maior desgraça que veio para esse tempo. Os homens usavam as mulheres, aí as mulheres falavam assim, nós somos feministas, homem não usa a gente não, agora nós que vamos usar eles. Aí os homens falam assim, pode usar, usa, abusa, vai usando. Eu sempre digo que a palavra-chave da mulher é relacionamento. Claro que ela quer sexo, mas ela quer relacionamento. A palavra-chave do homem é sexo. Ele também quer relacionamento? É, mas ele quer sexo. Quando a mulher falou, sou feminista, eu também uso os homens, e ofereceu para ele sexo, sem compromisso, sem casamento, sem relacionamento, o que aconteceu? Para que ele quer casar? Aí fica o cara lá com 50 anos, morando com a mãe dele e com o pai dele. Não é casado não, estou curtindo um pouco a vida. Estou curtindo. Miserável chega em casa, fala para ele, mãe, minhas cuecas estão ali no chão. A mãe tem que lavar a cuequinha dele, 50 anos. De manhã ele acorda e fala, mãe, tem cremogema? Aí a mãe prepara a cremogema, ele fala, mãe,
Bota um pouquinho de Nescau em cima. Movimento feminista. Todo mundo é igual, vamos todo mundo curtir. Eles nos usam, nós os usamos. Acabou com o casamento, filho. Problemão. Quer ver outra coisa terrível nos relacionamentos? Relacionamento inadequado. Tem um monte de homem aí que é amigo de mulher. Amiguinho do trabalho. Ah, tá. Ué, que bombom é esse? Não, é porque estou levando para Carol. A mulher dele ele chama Maria Carolina. Maria Carolina, por favor, cadê o negócio? Mas a coleguinha do trabalho é a Carol. A Carolzinha. A Carol, um bombonzinho aí. Que isso, irmão? O nome disso é relacionamento inadequado. Você não pode ter essas intimidades, querido. Você não pode. Pastor, eu não posso dar um bombom para Carol? Você pode comprar uma caixa de bombom, dá para Carol, dá para Antônio, dá para Zezão, dá para o Tião. Aí você igualou. Você não quer ser um cara legal no trabalho? Agora você só deu para Carolzinha. Desculpa as Carol, foi só para dar um nome, porque Carol é nome de gatinha. Ô gente, pelo amor de Deus, inadequado. Ah, eu vou dar uma carona, é minha amiga. Vou dar uma carona, a gente vai para o trabalho todo dia, dou carona todo dia. Não está certo isso, querido. Pastor, mas acontece que eu estou indo para lá já de carro. Puxa, ela vai pegar ônibus? Isso mesmo. Se ela quiser, pode pegar a van também. Ela tem duas opções. Conforme o bairro, ainda tem o trem. O que não pode é você ser um homem casado. Imagina sua mulher, sua esposa, todo dia ela pega carona com um camarada. Se está te ofendendo, irmão, me perdoe, não quero te ofender não. Mas você precisa ouvir isso. Tua mulher todo dia pega carona com um colega de trabalho. Todo dia. Qual é o assunto que vai rolar? Um dia é esse, outro dia é aquele. A afinidade vai aumentando. Um dia está mais triste. Aí ele já fala assim: como é que você está? Você não está bem hoje. Não, nada não. Você não está legal, te conheço, olha só. Ele já falou para ela um negócio que você, miserável, não falou. Olha só. Já se preocupou com o sentimento dela. Ah, você não é assim, você está diferente, você é tão alegre. Você está sempre sorridente, olha o elogio que você não faz. Ô gente, é assim que acontece às vezes, gente. Relacionamentos inadequados. Nós não podemos misturar as coisas. Entendeu? Você quer dar carona para ela? Beleza, chama o Zezão. O Zezão e o Tonhão para ir junto no carro, e vai todo mundo. Aí fala de futebol, aí fala não sei o que lá. Tá certo? Marca de cueca, aí fala um monte de porcaria, pronto, aí não tem assunto relevante nenhum, não tem intimidade nenhuma. Nós precisamos prezar por isso. Nós precisamos ter relacionamentos adequados. Quer ver outra coisa terrível? O cara tem 60 anos, é avô, passa a garotinha de 18 anos e ele fica falando gracinha. Ô gente, não tem cabimento isso. Não, pastor, eu tenho 60, mas eu estou inteiro. Legal, você é inteiro. Parabéns, você está bem cuidado. Mas você não pode achar que você tem dinheiro, você tem direito de estragar a felicidade de um adolescente. Você não pode. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Essa moça de 18 anos, cantada por um homem que tem idade para ser avô dela, nunca vai ser feliz. Você não tem capacidade de fazer ela feliz. Porque você está em outra fase da vida. Não estou falando de sexo. Não estou falando do seu Viagra, não. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que se acontecer alguma coisa na sua vida, você tem que reconstruir. Reconstrói certo. Nós temos que respeitar as moças, respeitar os homens. Muita moça não respeita o homem. Vai encontrar com o rapaz para namorar, vai com uma roupa que gera um relacionamento inadequado. Provoca ele, tiça ele.
Relacionamento inadequado. Nós temos que respeitar. Essas moças que estão aqui na igreja, elas têm sonhos de casamento. Esses rapazes que estão aqui na igreja, também têm sonhos de ter uma família, de pegar um filho no colo, com a mulher do lado e falar: é meu filho. Tem que haver respeito entre a gente. Nós temos que ter ética. Ah, pastor, mas é desejo. Querido, se for por desejo, cachorro também tem desejo. Qualquer bicho tem desejo. Nós somos gente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos bom senso. Nós temos a capacidade de usar a razão, escolher o que é melhor. E quando a gente escolhe o que é melhor, Deus nos abençoa, gente. Não quero ofender ninguém aqui não. Eu estou falando isso porque eu vejo gente fica vendo isso, depois fica a gente vendo gente sofrendo, desconfigurado. Esse homem também que eu te falei, dos 60 com a menina de 18, não vai ser feliz não. Ele não vai ter paz. Ele não vai ter paz com a mocinha bonitinha andando para lá e para cá. Ele não vai ter paz. Eu quero que você tenha paz, equilíbrio. Quero que você entre na sua velhice em paz, um relacionamento saudável, maduro, de uma conversa de alto nível. Vamos construir coisa bonita, gente, honesta, gente. Relacionamentos adequados. Quinta categoria, pecado de ação. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 2 e 3: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quem é o seu Deus? Pecado de ação. Ah, pastor, meu Deus é o Senhor. A sua ação não prova isso. A sua ação diz que o seu Deus é o seu trabalho. A sua ação diz que você não tem tempo para jogar um ping-pong com o seu filho. Você mora num condomínio que tem lá um salão de jogos com totó, sinuca, ping-pong, você nunca foi lá. E quando está com os filhos, está todo mundo junto assim, é todo mundo, cada um no seu celular, cada um no seu iPad, futucando. O assunto é o que foi postado no Face, a pauta do dia é o que a internet nos traz, a pauta do dia não é o que Deus nos falou. Pecado de ação. Sexta categoria, pecado de omissão. Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso é muito sério, gente. Quando você convive com uma pessoa que não conhece Jesus, você não fala de Jesus para ela, ela morre e vai para o inferno. Quem pecou? Você. A Bíblia diz que Deus vai requerer da sua mão isso. Você está errado. Quando você pode ajudar uma pessoa carente, você tem toda a chance, você não faz, você está errado. Pecado de omissão, não fazer o bem para alguém que tem um Deus todo-poderoso o abençoando, é pecado, gente. Nós temos que salvar a cidade, cada um de nós tem que dar fruto. Agora, se você se igualar com todo mundo, agora estou na faculdade, as festinhas da faculdade, vai. Eu estudei na PUC, meu irmão. Pensa num lugar de gente bonita, a PUC. Rapazes bonitos, moças bonitas. Eu passei lá, os anos da minha faculdade lá, de informática que eu fiz lá. Aqueles anos todos. Quando depois de trabalhar algum tempo no mercado secular aí normal, eu me tornei pastor, os meus amigos que conviveram comigo, quando eu fui falar para eles, eles viraram para mim e falaram assim: não é surpresa nenhuma para a gente. Não é surpresa nenhuma. Eu falei: mas como é que não é surpresa, cara? Eu fiz a faculdade de informática, eu era analista de sistema, estava ganhando bem com vocês, estou indo para Minas Gerais para ser pastor. Como é que não é surpresa? Eu falei: não, não é surpresa não. De você a gente já esperava isso já. Você nunca viveu como a gente vivia não. Eu que fiquei com cara de bobo. Pensando que eles não estavam notando, pensando que eles não estavam vendo a influência. Você tem que passar pela faculdade, permanecer puro e fiel ao Senhor. Cuidado com a faculdade, ela é uma sedução, jovem. Ela te arrebenta, jovem.
Aquele ambiente de sedução, um bando de mulher bonita, dançando para lá e para cá, bebida para lá e para cá, aquele ambiente todo lá. Você não sabe onde vai parar isso, jovem. Eu voltava da faculdade tarde da noite. Um dia a polícia nos parou na entrada do Morro do Dendê, porque a casa que eu morava, casa pastoral da igreja de Itauá, era perto do Morro do Dendê. A polícia nos parou. E um policial falou para o outro assim: acha maconha. Acha maconha que nós vamos pegar esses caras hoje. Meu irmão, se um dos meus colegas que estavam no carro comigo tivesse maconha, a gente tinha ido para o Chilindró. Uma noite pelo menos eu ia passar lá. Você fica andando com gente que está usando droga, você toma cuidado, querido. Ah, mas depois meu pai vai lá. Não, depois vai, mas você vai passar uma situação. Você toma cuidado, querido. Você não sabe quem está andando. E se não for uma maconhinha? E se for um tabletão? Querido, se você tem que saber o que você quer com Deus. Estou falando para casados, para jovens. Nós precisamos saber que purificação garante vida de felicidade, de alegria. Poder de Deus na oração. Você ora e acontece. Agora, quando você não tem uma vida com Deus, você quer os milagres de Deus, você quer poder de Deus, não vai rolar. Em último lugar, 7ª categoria, pecados de autocontrole e autoconfiança. O que é isso? É quando o nosso eu não morre. A gente se acha. Eu só faço aquilo que eu tenho domínio, que eu tenho controle. Eu só faço aquilo que o meu eu quer. Você quer um conselho bacana para você ter uma vida muito abençoada? Morra. Mas não é morrer fisicamente, não. É morrer para você. O apóstolo Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Querido, nós temos que morrer para o nosso eu. João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Toda vez que você morre, que você fala: não, agora não é meu eu, agora não é minha vontade, agora é a vontade de Deus. Querido, você morre para o mundo, mas Deus te prospera nesse mundo. Quantos de nós não temos vivido isso? Quantos de nós estamos servindo mais a mamão do que a Deus? Sabe por que muita gente não dá o dízimo? Porque o Deus dele é mamão. Mamão. O seu Deus é mamão, é o dinheiro. O Deus do dinheiro. Então você não dá o dízimo, porque Deus pode falhar com você, mamão não. Mamão não falha. Eu tenho mamão. Ah, mamão, segura aí, mamão. Agora Deus, o dono de tudo, pode falar: então não vou dar meu dízimo. Por quê? Eu estou na mão de mamão, não estou na mão de Deus. Deus falha, mamão não. Mamão é minha garantia. Mamão é minha segurança. Mamão é o meu futuro. Estou guardando mamão para o meu futuro. Porque quando eu aposentar, não sabe como é que é. A aposentadoria é pequena, né? Então eu estou garantindo mamão. Querido, quero terminar essa palavra dizendo que independente do pecado, de pensamento, de ação, de atitude que envolva a sua vida, Deus tem um plano lindo para você. Deus tem uma cura divina para o teu coração. Deus tem uma transformação para a tua história. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Eu não sei quantos aqui nessa noite foram tocados por Deus, porque de tudo que ouviram falaram: eu não me entreguei para Deus de verdade. Porque um pecado ou outro desse pega a gente. Mas talvez você diga assim: o problema, pastor, é que o monte me pegou. O problema é que não foi um pecado que me pegou. O problema é que eu que estou pegando os pecados e não estou soltando os pecados. Olha para mim aqui, querido. Será que você já entregou sua vida a Jesus? Será que você já o recebeu como Senhor da sua vida?
Será que Ele reina na sua história mesmo? Pastor, estou em dúvida. Chega de dúvida. Quero que você hoje convide Jesus para reinar na sua vida. Quero que você convide Jesus para dominar o seu coração. Quero que a partir de hoje reine na sua vida um Deus que te ama muito, um Deus glorioso, um Deus que fez um sol lindo de hoje, tirou onda de novo Ele, o céu azul, a praia linda, as ondas batendo no rochedo, as aves voavam. Que dia lindo! O Deus que fez isso tudo tem um plano único para a sua vida, só para você, inegociável. Ele não dá para ninguém um plano que é teu. Você quer hoje aceitar Jesus como Senhor da sua vida, pedir perdão dos seus pecados e dizer para Deus: Deus, a partir de hoje quero viver na tua presença, quero que o Senhor limpe meu coração, não quero mais viver no pecado, não quero mais viver do meu jeito, quero viver do teu jeito. Eu sei que a hora avançou, me perdoe, o outro que atrasou também, mas eu queria só orar com você. Se você quer aceitar Jesus hoje como Senhor da sua vida, eu quero orar pela sua vida. Por favor, repita comigo essa oração. Ninguém precisa ouvir. Fale no seu coração essas palavras. Se hoje você quer começar um novo tempo com Jesus, diga assim: Santo Deus, eu quero Jesus como Rei da minha vida. Perdoa os meus pecados, muda a minha história. Ó meu Deus, transforma o meu coração. Meu Deus, me liberta dos meus pecados. Me ajuda a ser, ó Deus, mais puro, mais sábio, mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém.